Olá, estamos aqui novamente com o nosso programa Alquimia da Vida, trazendo muitos temas interessantes para você alquimizar a sua vida. E hoje estamos aqui para trazer um tema maravilhoso, que é o relacionamento, falar sobre relacionamentos. E cada vez a gente vai tocando num pontinho, trazendo um foco diferente, para você se analisar seu relacionamento, sua vida, e o que fazer dentro de você para você atrair o relacionamento dos seus sonhos também. Estamos trabalhando para que você possa alquimizar tudo isso dentro de você. E para isso, eu trouxe novamente a nossa querida Teca Moraes, que ela é nada mais, nada menos do que mentora de mulheres. Tudo bem, Tequinha? Tudo bem, Dê. Prazer estar aqui com você de novo. Então, eu vou dar um recadinho, falar que os patrocinadores, antes que eu esqueça, né? Reidrate, uma marca de cosméticos que você encontra em todas as lojas da Drogaria São Paulo. E também o patrocínio do Deus e Luz Florais, os florais Deus e Luz, que são aqueles florais que trazem a energia para reintegrar você com a natureza de novo. Então, precisando entender, querendo saber, querendo comprar, www.floraisdeuseluz.com.br ou o @deuseluzoficial para que você tenha todas as informações que você precisa sobre os cursos, sobre os florais, sobre os ambulatórios que a gente tem lá no Deus e Luz, todo o trabalho que a gente faz lá, as curas espirituais, tem tanta coisa. Então entra lá, @deuseluzoficial, xereta, para ver se você não está precisando de uma dessas terapias também. E agora nós vamos falar, né, Tequinha? Fala um pouco sobre você, sobre o trabalho e o que nós vamos falar aqui hoje. Bom, eu sou mentora para mulheres. Eu ajudo as mulheres a acessarem a sua essência, a assumirem quem verdadeiramente são e a trabalharem principalmente os sabotadores impostores da síndrome da impostora, né? Que muitas vezes atrapalham a gente, nos impedem da gente ser quem a gente verdadeiramente é. Então, a gente faz um trabalho super profundo para auxiliar as pessoas a tirarem essas vendas dos olhos, da mente, do coração e conseguirem aí de fato assumirem sua essência. E é interessante que assim, eu tenho trazido várias terapeutas de várias linhas, mas todos que trabalham com os florais Deus e Luz, né? Inclusive, trazendo, exatamente, porque é um complemento, gente, maravilhoso para todo tipo de técnica e todo tipo de terapia. Com então certeza. Eles vão trazer a consciência e relacionamento mais do que nunca, né? Com certeza. Olha, gente, a maioria das minhas mentoradas, elas me buscaram para que eu pudesse auxiliá-las nessa confusão por estarem numa fase perdidas e tal, com algumas questões no relacionamento. E assim, obviamente dentro do meu método e dentro dos meus protocolos de trabalho, os florais Deus e Luz estão sempre comigo, porque assim, não tem como não colocar, porque eles realmente nos ajudam muito, né, na ampliação de consciência, a trabalhar alguns níveis mentais, emocionais, até essas energias e energéticas, influências no comportamento. Exatamente, né? E hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre esses perfis, né, mentais, emocionais, comportamentais, controladores, dependentes e destruidores. Será que a gente, às vezes, né, controladores, dependentes e destruidores. Veja bem se não é com você, se é comigo, se é com ela, sobre quem que a gente vai falar. Veja se você se identifica aí com algum dos três. Bom, na verdade, nós temos os três, só para avisar, tá? Nós temos os três. Mas existe um, né, que sobressai de acordo com o nosso trauma de infância, o que aconteceu lá na nossa infância e tal, que nós vamos entrar tão profundamente hoje, né, porque a gente não tem tempo para isso, mas em outras oportunidades a gente pode falar mais sobre isso. E isso impacta muito na nossa fase adulta, né? Quando a gente cresce, né? Enfim, se torna um adulto, essas influências, elas impactam demais no nossos padrões mentais, nos nossos padrões emocionais e nos nossos comportamentos. Então, falando do perfil controlador, né? Leia-se já controlador, é o quê? Aquela pessoa que quer controlar tudo, né? Então tem que ser tudo do jeito dela, extremamente perfeccionista, tem dificuldade de delegar. Então, quando sai alguma coisa fora do controle dela, ela surta. Nunca
nunca o né? outro vai fazer tão bem quanto ela, por isso que não Exatamente. delega. Ela acha que ela faz tão melhor do que o outro, que fala, o outro tá demorando demais, daqui que eu faço. Daqui que eu faço. Não tá tão bem, porque não, né, não tá como você quer exatamente. Pode deixar que eu faço. E assim a gente vai tendo que ter o controle sobre tudo e todos. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem dificuldade de amar. Ela tem dificuldade de receber, ela tem dificuldade de se permitir aprofundar muitas vezes numa relação e tudo mais. Então, não é que essa pessoa não se relaciona, muito pelo contrário, os controladores, eles estão sempre acompanhados. Mas sem essa entrega, sem essa entrega. Nossa, eu deixo que agora o controle está com o outro, eu posso relaxar, me entregar, aproveitar os cuidado, né? Isso. Se permitir ser cuidado. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Puxa, se permite ser cuidado, né? Então, tá no restaurante, tem sempre que você quer escolher tudo, dessa vez deixa o outro escolher, vai tomar a iniciativa de decidir uma viagem, deixa o outro escolher qual que vai ser o destino, né? A pessoa quer te fazer um carinho, é do jeito dela e você não gosta, permite receber o carinho, o gesto do jeito dele. Então, são pequenas ações, né, que você vai fazendo ao longo do seu dia a dia. Por exemplo, a pessoa vai fazer um negócio para você, você já frequentemente já não deixa ninguém fazer porque tem que ser do seu jeito. Então, se permita deixar o outro errar, ou o outro te perguntar, ou você instruir melhor para que saia, né, um pouco mais próximo daquilo que você quer, do jeito que você quer, mas permitir que o outro faça por você. As pessoas hoje em dia, eu sinto que estão muito mais individualistas, né? Isso. Muito mais exigentes no sentido de que essa questão, egoístas, egocêntricos. Cheio de estereótipos, né, Deus? E a maior reclamação é, gente, eu não consigo estar num relacionamento. Mas relacionamento é troca, é entrega, eu cuidar, mas ser cuidada também, receber, aceitar essa empatia. Então nós temos que desenvolver isso. E o controle precisa ser, né, amenizado. Tem que rolar uma administração aí, né, para que não fique aquela coisa, a pessoa não vire uma marionete na mão do outro. Então, isso é extremamente importante. O segundo perfil é um perfil dependente. Né? Então, o que acontece aí nos dependentes? Os dependentes, eles são aquelas crianças que viraram adultos, né? Que foram muito mimadas, tiveram tudo, de mão beijada, os pais fizeram tudo por essa pessoa e tal. Então, quando ela se torna um adulto, ela se torna 100% dependente de todo mundo. Dependente no pensar, dependente no agir, dependente no decidir, dependente em tudo. Então, os dependentes, eles ficam muito dependentes emocionalmente. Então, a dependência emocional é uma coisa... Nossa, dá para escrever muito texto, muitos programas e programas só para falar sobre dependência emocional. Porque a gente mesmo sem perceber tem dependência da mãe, do pai, do filho, da mulher, e às vezes até de pessoas que a gente nem imagina, como o chefe da empresa. Com certeza. E você se acha culpado e cria aquela questão, o outro vai ficar chateado. O outro vai ficar triste se eu fizer ou não fizer tal coisa. Medo, né? Fica com medo. Gente, falar não, né? Isso é tema para um programa que é maravilhoso. Só falar sobre dependência emocional. E vamos fazer isso. Vamos sim. Então, a importância do quê? Procure exercitar autonomia. Né? Então, se você se percebe que você está numa relação dependente, se você está dependente financeiramente, emocionalmente, fisicamente, energeticamente, seja lá qual que é a mente... sai uma simbiose, né? Tem relações que acabam virando... vampiriza o outro, gente. E às vezes a gente acha que o vampiro é o nosso inimigo, às vezes é o filho que está lá. Isso. Às vezes é, né, o pai ou a mãe que está lá. Então, a gente tem que observar. Tem que observar. Então, procurar desenvolver autonomia e dar autonomia para o outro, né? Então, nesses perfis dependentes, é importante essa troca de autonomia. Então, deixa o outro fazer um pouco mais, né? Deixa você, ao invés de você... quando você sente aquela coisinha, quando o outro não vai fazer por você, poxa, deixa que eu faço, eu sei fazer, eu vou me virar, eu me viro, né? Então, porque o outro não pode me buscar. Já queria aquele negócio. Não, pera lá, eu tenho pernas, eu pego um Uber, eu chamo um aplicativo, eu me viro. Ou seja, é a importância de você trabalhar a sua autonomia. É entender que às vezes a gente amadurece em idade, amadurece muito no intelecto, porque estuda, porque trabalha,
mas emocionalmente a gente continua sendo criança, sendo bebê, quer ser alimentado, nutrido emocionalmente pelos outros, né? É, com certeza. Então, é importante olhar para isso. E depois a gente tem ali os perfis destruidores, né? Nossa, que a gente nem acredita que existe, é o que mais tem. Gente, isso é um negócio assim, tem muito, né? Então são aquelas pessoas que elas não se sentiram importantes, não se sentiram bem-vindas, não se sentiram aceitas quando criança, né? Então na fase adulta, elas estão o tempo todo buscando aprovação, buscando ser reconhecida, buscando se sentir importante para o outro, né? E elas têm uma dificuldade muito grande de quê? De aprofundar nas relações também, né? Porque a qualquer momento elas querem fugir, elas querem correr, elas querem desistir, elas estão constantemente com pensamentos sabotadores para se destruir, para se autodestruir. Ou então as revoltas internas, a raiva, a birra, aquela coisa que ela vai fazer, porque isso aí. Não deu conta de elaborar, às vezes, uma frustração. Exatamente. Né? Pela não aceitação, né, Uma não aceitação. Uma não aceitação de si mesmo, que gera uma não aceitação do outro e de tudo que influencia. Então, a pessoa que vive em constante... dificuldade de aceitação. Então vamos parar um minutinho para a gente ouvir o recadinho dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, de presente esses produtos. Voltando aqui para falar sobre o perfil destruidor, vamos entender. Tequinha. Então, os destruidores, eles têm essa não aceitação de si mesmo e, consecutivamente, na não aceitação do que acontece ao seu redor, né? Então, ela é uma pessoa que ela está em constante insatisfação. Nossa. Por mais que ela conquiste as coisas, por mais que ela tenha tudo. Saco sem fundo. Um saco sem fundo, gente. É um negócio assim, de repente você tá olhando assim, eu sou assim, meu Deus do céu, né? Eu viro, não consigo terminar nada, então tem dificuldade de terminar as coisas, de começar e terminar as coisas. E se tratando de relacionamentos, que é o que a gente tá falando aqui, qualquer desavença que acontece ou qualquer coisa que gere uma frustração nessa pessoa, essa pessoa já pensa em terminar. Já pensa em acabar, já pensa em romper, já pensa em mais fugir, fácil. Ou nem começar. É mais fácil, né, se afastar do que encarar, porque ele não dá conta de trabalhar um diálogo, fazer uma autoanálise muitas vezes, trazer essa adultez para a relação, né? Exatamente. Porque senão a gente fica alimentando só a nossa criança ferida, a nossa criança, né, negativa, a nossa criança vingativa, e a gente não trabalha no nosso adulto, né? Porque relacionamento é para adultos, não é mesmo? Crianças, elas brincam, elas se divertem, elas são espontâneas, elas não têm responsabilidade, né? Então, é importante a gente olhar para esse lado. E o que esses destruidores, esses perfis destruidores, eles devem escolher fazer? Eles devem, primeiro, começar com um trabalho de autoaceitação, né? Então, eu me aceito como eu sou importante sim, eu sou bem-vindo sim, porque se eu estou aqui vivo, né, os meus tantos anos, é porque eu sou importante. Fazer a cura dessa criança interna, exatamente, né? Para isso precisa de autoconhecimento, entender essa criança, porque precisa às vezes é ela que está lá boicotando tudo. Como é que eu vou entrar numa relação adulta, né? Compartilhar outro tipo de troca, não é mais com o papai e com a mamãe. Não. É um homem e uma mulher, ou, né, dependendo do gênero, mas são adultos, dois adultos trabalhando uma relação em comum. E a gente precisa trazer essa infantilidade, essa imaturidade emocional
para a adultez. Isso é muito importante. Exatamente. A criança, lá nosso lado criança, o nosso lado infantil, ele é importante para quê? Para trazer a criatividade, para trazer a diversão, para trazer a espontaneidade, né? Quem que não gosta de uma pessoa divertida, engraçada, que Sim. brinca, que faz, né, umas palhaçadas, é super gostoso, isso faz parte da gente. Se você não tem isso, começa a desenvolver, tá no meio chato, de pessoas, né? que fazem aí umas piadas e tal, que para poder trazer essa leveza para sua vida, né? e também para sua relação, né? Então, o processo de autoaceitação é importantíssimo, e de aceitação do outro, porque se eu tenho as minhas questões, o outro também tem as questões dele, né? Também teve uma infância, também teve uma educação. Então, essa empatia. E muitas vezes, educação diferente, Isso. ambientes totalmente Criação diferentes, diferente. criação diferente. Então, são valores diferentes. Cada um nasce numa família, numa casa, passa determinadas situações familiares, de conduta, de aprendizado, escolas diferentes, religião diferente. Enfim, tem todas as nossas diferenças. E é um outro ser que está ali, né? Exato. Eu falo, é um mundo a ser explorado. Eu brinco com meu namorado, é um mundo a ser explorado, uma nova pessoa. Total. Então, e por Adorei mais essa. que a gente... Adorei. O ser é um outro mundo a ser explorado. Com certeza, porque nós somos únicos, nós somos Isso, diferentes, né? A isso. gente só é semelhante aos olhos do Pai, mas nós somos seres únicos. Então é importante esse reconhecimento de realmente que o outro é um mundo a ser explorado, então vamos aproveitar da E melhor nós forma somos possível. o mundo do outro a ser explorado Inclusive, também, né? exatamente. Ai, que delícia, Teca. E aí, nós vamos dar spoiler do que a gente está fazendo? Claro, a gente está falando sobre relacionamento, a gente não pode deixar de trazer esse recado importante. Nós estamos preparando um curso, sensacional sobre relacionamentos. Eu e Deus e Mantovani, com as nossas experiências, né? Tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, dentro do trabalho de Deus, dentro do meu trabalho, dentro do nosso trabalho, porque eu também faço parte do trabalho dela. Então, a gente vai trazer uma série de consciências extremamente importantes, né? Já vivenciadas na prática, Sim. já validadas, né, Deusi? Validadas em termos de método, né? De Isso. como a gente coloca isso nas terapias e tem o resultado. Então não é só uma brincadeira, não é só transmissão de conhecimento. Teórico, não, Teorias não é. apenas. Muito pelo contrário, tá? Vocês podem esperar nesse curso É um muitas dicas bate-papo e práticas. dicas práticas, né? O que muito fazer na simples. prática para atrair um bonitinho, uma bonitinha, para Ou estar para melhorar o seu relacionamento, melhorar o com seu casamento, marido. o relacionamento, o namoro, enfim, nós vamos trabalhar isso e trazer umas coisas que a gente tem que observar, né? Porque a gente entra no relacionamento só com o emocional, só com aquela questão, né? Nossa, me apaixonei. Entender o que é paixão, o que é amor, o que é se relacionar de verdade. A gente vai falar disso. Eu vou falar sobre tudo, né? As dificuldades, os perrengues que o casal passa, as fases da vida, as coisas e muitas dicas de como estar trabalhando isso para melhorar o relacionamento, né? Melhorar a vida da gente, abrir a consciência para tudo isso. É bem legal. Vai ser bem legal. Então fiquem de olho, a gente vai trazer outros assuntos aqui. Tudo isso que a gente já está falando para vocês também já estão ali inseridos, né, dentro do conteúdo desse curso maravilhoso. E eu quero aproveitar, Deusi, e pedir uma sugestão de vocês, né, para que vocês venham fazer parte da construção desse curso. Que para nós é extremamente importante entender qual que está sendo a sua necessidade, né? Onde que você hoje está com questões do seu relacionamento que você gostaria de aprender, que você gostaria de saber mais, que você gostaria de ter conhecimento, para que a gente possa elaborar aqui melhor e preparar ainda melhor as dificuldades reais, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia dentro de casa. Isso. Com filho, sem filho, querendo ter filho, não conseguindo ter filho, aquelas pessoas que estão, né, com dificuldades relacionais, questões que a gente traz lá de infância, como a gente discutiu, pai, mãe, a família de origem, esses limites, né? Que influência o outro tem ou essas pessoas têm dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa. Nós vamos falar de influências espirituais, falar sobre um monte de coisas e eu queria a sua opinião. Então, escreva aqui para o programa, @Deusimantovani, dando sugestão, dando seu palpite, o que gosta, o que não gosta, o que gostaria de ouvir.
e nós vamos trazendo isso para os programas e construindo esse curso que vai ser muito bacana para todo mundo. Tá demais, a gente já começou a gravar, o conteúdo tá muito legal, mas vem fazer parte com a gente, vem trazer qual que está sendo a sua questão, o que você gostaria de aprender com a gente através aí das redes da Deusi, para que a gente possa elaborar algo ainda muito melhor para você. E quem quiser conversar um pouco com a Teca também, passa as suas informações aí para o pessoal. Com certeza, vai ser um prazer. Vocês podem me procurar lá no Instagram, é @TerezaCristina, Tereza com TH e com Z, Moraes. Tereza Cristina Moraes. Vai ser um prazer receber vocês. Não, e tem muita coisa para se falar. E a gente tem que trazer mesmo essa tomada de consciência, porque assim, quem não quer ter uma vida melhor? Quem não quer viver em paz, em harmonia dentro de casa? Com certeza. Trazer, né? Trazer felicidade, trazer satisfação. Paz, plenitude, né? Prazer. Eu acho que as pessoas estão muito sobrecarregadas, focando só no trabalho. Isso. Ou então tendo aquela noção de que, eu vou me relacionar, é ter problema, Isso. né? Eu prefiro ficar sozinho do que arrumar problema pra mim. Gente, relacionamento é vida. Se permitam amar, se permitam mesmo. Não, e trazendo questões financeiras, trazendo questões de, nossa, é o karma do outro, que eu tô pegando um karma pra mim, né? Olha isso. Então passa aquela fase do encantamento e vai se tornar... Então as pessoas estão evitando se apaixonar, evitando se entregar, evitando correndo, se né? relacionar. Fugindo. Alguns países aí, olha, a gente sabe, tem até casamento oficial com boneca inflável. A gente ouve umas coisas. Tem cada coisa. Gente que fica tanto nas redes sociais, no computador, né, nas mídias. E na hora de ter um encontro presencial, né, de tocar o outro, de conversar olho a olho, tem medo, tem vergonha, não sabe o que fazer, tá sem jogo de cintura. E a gente sabe o quanto é importante essa troca de energia, gente. Relacionamento é isso. Isso reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Então, as nossas relações é a escola da vida. A escola da vida está dentro das nossas relações, desde quando a gente nasce até quando a gente parte. Começando com os nossos pais e depois com todo mundo que começa a participar da nossa vida. Então, é muito importante mesmo a gente olhar para isso com carinho e se permitir, né? Se trabalhar para que a gente possa viver melhor com todo mundo ao nosso redor. É isso. Então, vamos continuar trazendo esses temas importantes, para que você possa, através, né, de dicas, de comentários, às vezes ampliar a consciência, às vezes se questionar. O objetivo nosso é trazer questionamentos, muitas vezes, trazer o desconforto, tirar você da zona de conforto, uma provocação, para que você positiva. Se analise, pare, olhe e fala, não, dá para ser melhor, vamos atrás daquilo que a gente tem que a gente merece receber, né? Com certeza. Então é isso, gente, o programa Alquimia da Vida, trazendo tudo isso para você. E eu estarei por aqui na próxima semana com outros assuntos também interessantes para você conseguir alquimizar a sua vida. Até lá.